Há quase um ano atrás eu fiz um vídeo sobre decadências esquecidas no futebol brasileiro e nesse mesmo período eu fiz um outro sobre clubes que jogaram a Libertadores na última década e caíram no esquecimento. Inclusive foram dois vídeos que na época impulsionaram bastante o canal, são dois vídeos que eu gosto bastante. E, enfim, o vídeo de hoje meio que é a junção dos dois temas ao mesmo tempo, mas com algumas diferenças. Hoje você vê 12 times que chegaram longe na Copa Libertadores, mas que sumiram do mapa ou ultimamente têm sido pouco comentados. Para iniciar o vídeo dessa semana, temos que voltar lá na edição de 1974, onde o Defensor Lima do Peru chegou até as semifinais da Libertadores. O clube foi fundado em 1931 e possui em sua galeria de troféus 2 títulos da segunda divisão e um da primeira, conquistado em 73, que fez com que o clube participasse da Libertadores no ano seguinte. O Defensor Lima fez parte do grupo Peru-Equador, com El Nacional, Universidade Católica de Quito e o Sporting Cristal. Apenas um se classificaria e o Defensor Lima fez 9 pontos com 4 vitórias, um empate e uma derrota, garantindo a primeira posição e já avançando para a semifinal. Por lá eram formados mais 2 grupos com 3 times cada e Los Carasucias acabaram não sendo nada felizes no grupo com São Paulo e Milionários, perdendo todos os 4 jogos, tomando 10 gols e ficando com menos 9 de saldo. Após essa campanha de semifinalista, o Defensor sofreu 2 rebaixamentos, com um deles sendo inclusive apenas 4 anos após a boa campanha na Liberta, jogou a segunda divisão pela última vez em 97 e se encontra licenciado desde 2015. Pulando 9 anos, chegamos na edição de 1983, onde o Atlético San Cristóbal da Venezuela é o detentor da boa campanha. O San Cristóbal teve uma ascensão meteórica, sendo fundado em 1980 e vencendo numa só batida a segunda em 81 e a primeira divisão venezuelana em 82, chegando dessa maneira para a disputa da Libertadores de 83. Ainda com um regulamento onde apenas o líder de cada grupo passava, o San Cristóbal estava no grupo Venezuela-Equador com El Nacional, Barcelona e Deportivo Táchira. Consegue na liderança com 8 pontos conquistados em 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, indo para a semifinal. Lá o clube acabou tendo o mesmo destino do Defensor Lima, sendo espancados por Peñarol e Nacional e segurado a lanterna do grupo com apenas 1 ponto conquistado em um 0-0 contra os aurinegros. Da mesma forma que o clube cresceu, sumiu. Isso porque, em 85, diante a crise enfrentada pelo Deportivo Táchira, as equipes se fundiram formando o União Atlético Táchira, que futuramente voltou a se chamar Deportivo Táchira. Foram 5 anos de história com 2 títulos nacionais e uma semi de Libertadores. Viveu pouco, mas teve história para contar, né? Já no ano seguinte, continuamos em território venezuelano para comentar sobre a Universidade de Los Andes, que fundada em 77, também emergiu rapidamente no futebol local, conquistando a vaga após vencer a elite venezuelana em 83. No grupo Venezuela-Peru, com Sporting Cristal, Portuguesa e Melgar, o clube ficou na primeira posição com 8 pontos, mas é empatado com o Sporting Cristal, forçando o tiebreaker, o jogo de desempate, onde a equipe venezuelana levou a melhor por 2-1. Na semifinal, no entanto, o desfecho foi o mesmo para a pobre Universidade, que sofreu 13 gols em 4 jogos, com direito até a um 6-1 do Grêmio, em clube que foi para a final da Liberta, e ficou na lanterninha com 4 derrotas em 4 jogos. O clube desde então só disputou mais 5 temporadas do campeonato venezuelano, sendo nenhuma delas consecutiva, com a última ocorrendo em 2001. O clube chegou até de se licenciar por vários anos e recomeçar da 4ª divisão da Venezuela, e o máximo que alcançou desde então foi a 2ª divisão, sendo até refundado no meio desse caminho. O fim das atividades do clube foi decretado em 2023, onde, após uma grave crise financeira, se viu obrigado a vender a sua vaga na segundona para o Marítimo de La Guaira, e determinando dessa maneira o encerramento das atividades da equipe. Não sairemos da Venezuela, afinal, em 94, foi a vez do Minervém fazer história na Libertinha. Caiu no grupo Bolívia-Venezuela com Bolívar, The Strongest e Marítimo, que a gente acabou de citar. Dessa vez, passavam 3 equipes e o Minervém assegurou sua vaga ao terminar na 3ª posição com 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Nas oitavas de final, enfrentaram o poderosíssimo Emelec, um dos maiores times do Equador, mas não se apequenaram e após um agregado de 3-3, eliminaram os equatorianos nas penalidades.
Nas quartas enfrentaram o Vélez Sarsfield e até conseguiram segurar a ida, mas foram superados pelos argentinos no jogo da volta por 2-0 e deram adeus nas quartas de final para aquele que veio a ser o campeão daquela edição da Libertadores. Um detalhe interessante é que o Minervém teve o artilheiro daquela edição da Libertadores, o meio-campista Stalin Rivas, que balançou as redes em 7 ocasiões naquele torneio. Fundado em 85, El Expresso Azul seguiu na elite até 99, quando foi lanterna do venezuelano e terminou rebaixada para a segunda divisão. A equipe passou uns bons anos na segunda divisão e em 2004 foi substituída no segundo escalão por um time chamado Colégio Ibero-Americano. Em 2007, no entanto, o clube foi reativado e conseguiu, em 2008, retornar para seu país com o nome de Minervém Bolívar, mas foi rebaixado na mesma temporada por descumprir regulamentos nas categorias de base da equipe. Com o rebaixamento, o clube voltou a se licenciar, voltando em 2015 na terceira divisão. Sua última e até então definitiva desaparição ocorreu em 2022. O clube hoje possui status de extinto. Tem um time aqui que não exatamente caiu no esquecimento, mas que saiu legal dos holofotes nos últimos anos e eu vejo pouca gente comentando sobre, que é o Colón de Santa Fé. Fundado em 1905, o Colón sempre foi um time muito tradicional na Argentina e que quase sempre participou da segunda ou primeira divisão. Na década de 90, o clube viveu uma ótima fase, voltando para a elite nacional após 14 anos e se classificando para a Libertadores na edição de 98, por meio da liguilha, que era muito comum antigamente, uns campeonatos meio que de seletivo para Libertadores, tá ligado? Na fase de grupos, esteve presente no grupo Argentina-Peru, com River Plate, Alianza Lima e Sporting Cristal. Em meio aos três gigantes, o Colón se classificou na terceira posição do grupo, deixando pelo caminho o Sporting Cristal, que havia sido vice-campeão da última edição da Libertadores. Nas oitavas, o Colón passou por mais um gigante continental, o Olímpia, e em sua trajetória duríssima, caiu nas quartas de final ao voltar a enfrentar o River Plate. Após isso, o Colón seguiu na primeira divisão até 2013, quando fora rebaixado. Voltou já na temporada seguinte e ficou muito próximo de se sagrar campeão continental ao ficar com a medalha de prata na Sul-Americana 2019, perdendo para o Del Valle na final. O Colón jogou pela última vez a primeira divisão do argentino em 2023, ao ser o vice-lanterna do campeonato e ser rebaixado para a segunda divisão, aonde se encontra até hoje. Em 2024, o Colón até passou de fase na segundona, mas foi eliminado já na primeira fase de mata-mata para o All Boys. O 2025 do clube já começou, foi só uma rodada, o empate em 0-0 com o Temperley. Já na edição seguinte, foi a vez de uma equipe uruguaia surpreender e anos depois cair no esquecimento. Eu tô falando do Bella Vista, clube fundado em 1920 e que durante boa parte de sua história esteve entre as duas principais divisões do futebol uruguaio, com raríssimas participações no terceiro nível. Nas décadas de 80 e 90, no entanto, o clube viveu seu auge, conquistando um título uruguaio em 90 e fazendo uma ótima campanha na Libertadores em 99. Caiu em um grupo com Nacional, Estudiantes de Mérida e Monterrey, passando só na terceira posição daquele grupo com 7 pontos em 6 jogos. Nas oitavas, enfrentou a grande Universidade Católica, mas não tremeu para os chilenos e passou por 5-3 no agregado. Sua bela jornada terminou nas quartas de final em duelo frente ao Deportivo Cali, onde não deu para os auriblancos, que foram superados pela equipe colombiana por 3-2 no agregado. De 99 para frente, nada deu certo para Bella Vista. O clube sofreu 2 rebaixamentos em 2004 e 2009, voltou nas duas ocasiões, mas em 2013, devido a uma série de problemas financeiros que já vinham sendo acumulados, agravados pelo rebaixamento naquele mesmo ano, o time se viu obrigado a se desfiliar da AUF. Porém, uma luz no fim do túnel surgiu. Em 2016, após 3 anos, o clube voltou às atividades na terceira zona uruguaia. E hoje é um clube ioiô que toda temporada alterna entre a segunda e a terceira divisão. Sendo, inclusive, nessa última temporada, mais uma vez rebaixado para o terceiro escalão no futebol uruguaio. Aí não, pai. Quando é que tu vai me seguir no Insta e no TikTok? O que eu tenho que fazer, pô? Tá aí na tela o @ de cada um, mano. Segue aí, mano. Não vai cair o teu dedo não, pô. Segue aí, pô. Em 2002, tivemos a presença de 2 equipes chegando longe na Libertadores e, na sequência das histórias, sumindo do mapa. Estou falando do Monarcas Morelia do México e também, obviamente, do São Caetano. O Monarcas foi fundado em 1950, enquanto o Azulão surgiu só em 89. A equipe mexicana vinha de uma década de 90 de reestruturação
E em 2000 foi das principais equipes do futebol local na década, vencendo no período um título mexicano e sendo vice de outros 2, além também de 2 vices da Conca Champions, chegando a ser nomeado pela IFFHS o melhor time do mundo no mês de abril de 2002. O time estava voando e não foi diferente na Libertadores. Caiu no grupo com 3 gigantes equipes do futebol latino, Nacional, Vélez e Sporting Cristal. E cadê que o Monarca sentiu a pressão? Passou invicto com a liderança do grupo. Nas oitavas, o Monarcas não teve dó nem piedade do Olmedo, meteu um 8-2 para cima da equipe equatoriana e avançou para as quartas. Lá, no entanto, a graça deles acabou, já que em frente aos seus compatriotas do América, peidaram na farofa e tomaram 4-2 no agregado, deixando a Libertadores naquele momento. Na sequência de sua história, o Monarca seguiu fazendo bons anos na Liga MX, mas em 2020 foi oficializada a mudança do clube para Mazatlán no estado de Sinaloa, passando dessa maneira a se chamar Mazatlán Futebol Clube. Não muito tempo depois, o Zacatepec, outro tradicional clube mexicano, anunciou a sua mudança para a cidade de Morelia, o que acabou culminando no Atlético Morelia, que é meio que um sucessor do antigo Monarcas, sendo que o antigo Monarcas agora é representado pelas cores do Mazatlán, enquanto o Atlético Morelia é o antigo Zacatepec, sendo que o Zacatepec agora também existe. É confusão essa história aí, cara. Já o São Caetano é foda, né? A evolução do clube foi muito rápida e após 11 anos de sua fundação, o clube já alcançava a final do Campeonato Brasileiro, ficando com o vice ao perder para o Vasco. No ano seguinte, mais uma vez vice do Brasileirão, perdendo o título para o Atlético Paranaense na oportunidade. E então chega o ano de 2002, o ano que poderia consolidar o São Caetano como um dos grandes do nosso futebol. Por serem vices do BR do ano anterior, foram para a Libertadores, passando na liderança de um grupo com Cobreloa, Cerro Porteño e Alianza Lima. Nas oitavas, frente à Universidade Católica, passaram nos pênaltis. Nas quartas, o adversário foi o gigantesco Peñarol, mas o pequeno do ABC Paulista não se intimidou e mais uma vez nos pênaltis eliminou o pentacampeão da Libertadores. Nas semifinais, o América, que havia eliminado o Monarcas na fase anterior, foi a vítima do São Caetano, tomando 3-1 no agregado. O São Caetano chegava à final da principal competição de clubes da América do Sul, contra um gigante que completava seu centenário naquele ano de 2002, o Olímpia. Após um 2-2 no agregado, com o São Caetano chegando a abrir 2-0 na soma dos placares, o jogo foi para as penalidades. Marlon e Serginho desperdiçaram suas cobranças e o São Caetano teve de amargar mais um vice. E desde o título paulista em 2004 e mais uma boa campanha na Libertadores naquele mesmo ano, o clube do ABC foi só ladeira abaixo. Ainda em 2004, Serginho, que perdeu um dos pênaltis naquela noite do Pacaembu, sofreu um ataque cardíaco no jogo do Brasileirão contra o São Paulo e faleceu horas depois. Em 2006 foi rebaixado para a segunda divisão. Em 2013 caiu para a Série 2 do Paulista e para a Série C do Brasileiro. Em 2014 se salvou da queda para 3 na última rodada, mas não teve a mesma sorte na Série C, caindo para a quarta e última divisão do nosso futebol. Chegou até a voltar para o estadual em 2017 com o título da A2, mas foi rebaixado em 2020 de novo, e nesse mesmo ano ainda fez uma campanha patética na Série D, com direito a sofrer um 9-0 pro Pelotas em pleno Anacleto Campanella. Tava com o jogador da base? Tava, mas você não consegue imaginar um vice-campeão da Libertadores tomando 9-0 em casa pro Pelotas. Enfim, depois o clube retornou em 2021, caiu em 2022, caiu para a Série A3 em 2023 e chegou ao fundo do poço em 2024, sendo rebaixado para a Série A4 do Campeonato Paulista, a quarta divisão estadual, saindo em 23 anos do nível mais alto da América do Sul para o segundo nível mais baixo do futebol estadual. O clube faz um início razoável de A4 e enquanto eu gravo esse vídeo é o quinto colocado com 9 pontos. Na temporada de 2007, um clube colombiano foi a sensação da Libertadores, e inclusive inspirou esse vídeo a ser criado. Eu tô falando do modesto Cúcuta Deportivo,
fundado em 1924, que havia acabado de sair da segunda divisão com o título em 2005 e no seu retorno após quase uma década longe da elite, venceu o torneio Finalização de 2006 e garantiu presença na Libertadores pela primeira vez em sua história. Em sua estreia, caíram em um grupo com Grêmio, Tolima e Cerro Porteño, e com apenas uma derrota passaram na segunda posição, conquistando 9 pontos. Meteram 5-1 no jogo de ida, em agregado finalizado com 5-3 para o Cúcuta, classificado para as quartas de final. Enfrentaram então o Nacional do Uruguai e, sem sentir a pressão de um estreante contra um tricampeão, aplicaram 4-2 no agregado e foram para as semifinais. Repito mais uma vez, em sua estreia. Lá enfrentaram outro colosso, o Boca Juniors. Venceram a ida por 3-1 na Colômbia, mas a volta era na Bomboneira, tava uma fumaceira desgraçada e o Boca reverteu o placar agregado com 3-0 sobre o Cúcuta. Mas isso não importa, foi uma excelente campanha especialmente para um estreante, onde por muito pouco não foram para a final. O clube seguiu bem na década, inclusive jogando mais uma Libertadores em 2008, mas em 2013 o clube foi rebaixado após 8 anos na elite. Apesar de ter subido em 2014, voltou a cair em 2015 e virou um time ioiô na Colômbia, que ainda foi rebaixado mais uma vez em 2021 e desde então não retornou mais à elite nacional. Em 2011, mais um clube mexicano surpreendeu na Libertadores e desapareceu em sequência. É o Jaguares de Chiapas, que fundado em 2002, com 9 anos de existência, alcançou a Libertadores. Começando na fase prévia, eliminou a Alianza Lima com um 4-0 no agregado e chegou à fase de grupos. Lá foi sorteado para enfrentar o atual campeão Inter, Emelec e Jorge Wilstermann, passando na segunda posição com 9 pontos. Nas oitavas, o adversário seria o Júnior Barranquilla e passaram pela regra do gol fora de casa após um agregado de 4-4. Nas quartas de final, em duelo contra o Cerro Porteño, o Chiapas acabou sendo derrotado por 2-1 no agregado, deixando dessa maneira a Libertadores 2011. O Jaguares, nos anos seguintes, seguiu fazendo campanhas medianas na Liga MX, porém, na temporada 16-17, o Jaguares de Chiapas foi rebaixado para a Liga de Ascenso. Sim, naquela época tinha rebaixamento do Campeonato Mexicano. E após o rebaixamento, devido ao acúmulo de dívidas, o clube foi desfiliado da Federação Mexicana. Porém, 7 anos depois, em 2024, o clube foi refundado e vai ter que começar do torneio equivalente à terceira divisão mexicana. Sua temporada de recomeço é razoável e, apesar de não ter arrumado nada na apertura, no clausura, no momento, estão se classificando para as quartas, então, quem sabe, né? 2 anos depois, foi a vez do Real Garcilaso chegar longe na Libertadores. O Garcilaso foi fundado em 2009 e foi um clube que, com esse nome, durou muito pouco. Chegaram à elite peruana em 2012 e desde então participaram 4 vezes da Libertadores. 2013 foi a primeira delas, onde caíram num grupo com Santa Fé, Tolima e Cerro Porteño, se classificando na vice-liderança do grupo. Nas oitavas pegaram um clube que já tá manjado aqui, né? Todo mundo pega o Nacional e se classifica, e com o Garcilaso não foi diferente, se classificando nas penalidades máximas. Nas quartas, porém, voltaram a enfrentar o Santa Fé e não tiveram sorte, tomando um impiedoso 5-1 no agregado. Como dito anteriormente, o clube seguiu participando recorrentemente da Libertadores, fazendo boas campanhas do peruano, até que no final de 2019 o clube mudou de nome e escudo, se tornando Cusco Futebol Clube e dessa maneira pondo fim no Real Garcilaso. O agora Cusco em 2021 até chegou a ser rebaixado, mas já voltou logo na sequência e se encontra hoje na Liga 1 do Peru. O clube inclusive jogará a Sul-Americana nessa temporada. Chegamos então na última equipe do vídeo, que é uma outra equipe argentina que vai aparecer aqui agora, em 2014, o Arsenal de Sarandi. Fundado em 57, o clube só chegou de Argentina pela primeira vez em 2002. De lá pra cá, o clube conquistou até título internacional ao vencer a Sul-Americana em 2007. Em 2014, entretanto, participavam da Libertadores ao serem campeões da Copa da Argentina em 2013. Foram sorteados num grupo com Santos Laguna, Peñarol e Deportivo Anzoátegui. Sem sustos, se classificaram com 12 pontos na segunda posição. Nas oitavas fizeram frente à União Espanhola e passaram por 1-0. Nas quartas, contra o possante Nacional do Paraguai, acabaram sendo eliminados pelo mesmo agregado de 1-0. Entretanto, desde então não jogaram mais a Libertadores e sofreram 2 rebaixamentos em 2018 e 2023. O último deles, inclusive, na lanterna e até caindo junto com o Colón.
se encontrando hoje na segunda divisão argentina. Aliás, em 2024, lutou até a última rodada contra o rebaixamento para o terceiro escalão do futebol argentino, o que seria uma tragédia para o clube, que voltaria para essa divisão após mais de 3 décadas. Mas ficaram na 17ª posição de 9 clubes e evitaram tanto rebaixamento direto quanto o playoff de rebaixamento, que caso ficasse na vice-lanterna do seu grupo, seria jogado contra o Atlético Rafaela, que foi o 18º do outro grupo, e caso perdesse seria rebaixado. E bom, rapaziada, foi esse o vídeo da semana. Obrigado por assistir até aqui. E na saída, pô, meu irmão, não sai sem deixar o like no canal, porque isso aí real me ajuda bastante e não custa nada pra ti. É isso aí, família, tamo junto, falou! Se enciende, siente nuestra pasión, este extremo es la fuerza, desde el Rima llegó, disciplina y entrega.